A Ronda do Consumidor vai ao Economart para trazer um resultado a vocês. E antes eu quero falar sobre esse livro aqui, o Código de Defesa do Consumidor Comentado, que chegaram alguns. Tem muita gente querendo saber como adquirir, aí no final eu vou falar. Então permaneça aí, que no final eu vou falar, tá? Algumas pessoas perguntam assim, bem, por que você vai aos estabelecimentos após a vitória judicial? E a minha resposta é sempre a mesma. Mesmo um vídeo que a gente vai tratar de resposta judicial, a gente gosta de oportunizar à empresa mais uma liberdade de manifestação, chamado aí direito de resposta. Não precisaria neste caso, mas a gente gosta de oportunizar. Mas nesse caso, principalmente, é ainda mais importante, por quê? Porque na peça de contestação da empresa, a empresa nos acusou de não dar o direito de resposta. Mesmo a gente tendo vindo aqui para dar a eles o direito de resposta, na peça de contestação, eles alegaram que esse direito não lhes fora conferido. Então vou ver se eles querem se manifestar hoje sobre essa questão processual. Boa tarde, deixa eu ver quem pode conversar conosco aqui. Porque a reportagem vai completa ao ar. Vocês vão entender, quem pode conversar comigo? Vem cá. Vocês vão entender o que aconteceu aqui. A empresa perdeu na justiça. Eu quero ver quem pode conversar conosco. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Quem atende aqui? Ah, obrigado. Boa tarde. Tá joia? Da Ronda do Consumidor. Quem pode conversar comigo sobre um resultado processual? Obrigado. Então, pessoal, a gente está vindo mais uma vez ao Economart, porque viemos na primeira vez, fizemos a reportagem, a empresa perdeu na justiça, né, porque eu já falei para vocês, quando a reportagem não encontra um resultado, aqui no momento da gravação, a gente dá a oportunidade à empresa para se manifestar em qualquer tempo, para resolver o problema do consumidor, que é o objetivo final. Mas se a empresa ainda assim não resolve, a gente vai à justiça pelo consumidor. E a gente foi à justiça, a empresa perdeu. Eu quero que vocês relembrem aí um trechinho. Vou pedir à produção para colocar no máximo 3 minutos de reportagem, para vocês saberem do que nós estamos falando. E a gente vai voltar. Bom dia, tudo bem? Balcão de atendimento é aqui, né? Tudo bem? Como vai? Como é o nome da senhora? Karen. Karen, eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Tem um problema de prestação de serviço com o consumidor de vocês, que o veículo foi furtado aqui no estacionamento, foi feito o boletim de ocorrência, inclusive, e o Economart está se negando a fazer o ressarcimento dos valores do prejuízo que eles tomaram lá. E aí a gente precisaria de conversar com o representante o gerente, se tiver alguma pessoa para conversar com a gente. Sim, vou chamar ele. Tá, obrigado. Tá, ok, obrigado. Eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, Jonathan. Você está ciente do caso dos consumidores aqui? Sim, sim. Bom, sim. O que aconteceu? Eles tiveram o carro furtado? Sim. Tiveram o carro furtado e recuperou, mas faltando alguns os itens, né? Isso, furtado aqui dentro do estacionamento? Sim. Isso. Por que o supermercado não fez o ressarcimento, já que vocês receberam o valor de orçamento? Eu não tenho ciência, só foi passado para mim pelo jurista da empresa. O que foi passado? Que dentro deles lá, na reunião interna, não seria realizado o ressarcimento, porque não havia provas da situação. Entendi. Tá, então eu quero conversar um pouquinho com o senhor aqui, só apresenta lá para o pessoal da central, por favor, senhor Jonathan. Deixa eu mostrar para o senhor. Esse é o estado em que o veículo foi retirado lá do pátio. Tá vendo? Sem os pneus, já. Os pneus aqui não são os pneus que saíram daqui, né? Os 4 pneus não são os pneus originais que saíram daqui. Parte interna do carro.
Vai abrir aqui, só vai ver o que aconteceu com a bateria. Bateria retirada. O supermercado, tudo bem? Joia. Como é que é o nome do senhor? Josimar. Josimar. O que o supermercado poderia eventualmente alegar é o seguinte: ah, mas e se essas avarias tiverem acontecido no pátio do próprio Detran? Só que o Superior Tribunal de Justiça entende que esses prejuízos causados aos consumidores, a responsabilidade é objetiva do estabelecimento e tem que provar que você só não arca com esse prejuízo se for provado a responsabilidade dos consumidores. Era um caso de um consumidor que teve o seu veículo furtado no estacionamento do Economart, que fica aqui próximo da cidade administrativa. Eu não sei se aqui qual a cidade, depois a gente vai verificar se a cidade é Vespasiano. Não deve ser Vespasiano, Santa Luzia, eu acho que é Santa Luzia. E o caso chegou ao Poder Judiciário. E a empresa perdeu na justiça. Por quê? Porque a reportagem estava pautada no artigo 14 e em jurisprudência consolidada, a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. Então, artigo 14 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. Viemos aqui na ocasião para dar oportunidade à empresa de resolver a situação de forma extrajudicial. A empresa não resolveu a situação dos consumidores, o caso chegou à justiça, tivemos aqui um desfecho positivo e eu quero só ouvir da empresa se ela quer se manifestar acerca disso. Por quê? Porque na peça de contestação, quando o gerente chegar aqui, se chegar, eu vou ler para vocês o que a empresa teve a coragem de escrever aqui na peça de contestação. O que é peça de contestação? Quando você processa alguém, você inaugura esse processo, se for na justiça civil, você inaugura com uma peça chamada de petição inicial. E a petição inicial, então, na verdade, é o quê? A petição inicial são as palavras, as alegações, os argumentos, a exposição do direito por parte do autor. Então, pelo direito do contraditório, o juiz abre prazo para que a parte demandada ofereça a sua resposta, a sua defesa. Isso se chama contestação. Então, na peça de contestação, a empresa optou por fazer algumas alegações aqui que eu quero conversar com vocês. Vou pedir à produção, quando chegar a gerência, vocês me sinalizam, tá? Que eu estou de costas aqui. Então, eles alegaram algumas coisas aqui que não convenceram o juízo. Bem, por que você fala juízo e não juiz? Obedecendo ao Código de Processo Civil e também a melhor doutrina jurídica. Quem decide é o juízo, não é o juiz. O juiz ele é apenas um agente do Estado que prolata a decisão. Mas, na verdade, é um juízo de convicção. Então, por isso que eu sempre falo, o juízo, até mesmo para despersonificar a jurisdição. Porque a gente é um defeito no Brasil isso. O juiz fulano de tal decidiu isso. Não, quem decidiu foi o Poder Judiciário, é o juízo quem decide. Então vou aguardar aqui se eles virão para manifestar, Se não, a gente vai ler. Porque da outra vez nos acusaram, mesmo a equipe estando aqui, eu perguntando, existe alguma coisa que vocês queiram falar? Querem se manifestar? Se manifestaram aqui, mas depois os advogados na contestação disseram que nós não oportunizamos a eles o direito de resposta garantido por lei. Então vou oportunizar mais uma vez o direito de resposta aqui agora sobre essa questão judicial e depois eu conto para vocês exatamente o que aconteceu. Fiquem nesse vídeo, pessoal, por quê? Porque aqui vocês vão ver coisas muito importantes do direito do consumidor e direito processual civil, que é importante para todas as pessoas. Esse é o Código de Defesa do Consumidor comentado por mim. Aqui todos os artigos estão muito explicados. E muita gente manda mensagem, inclusive para o Isaac, como eu faço para adquirir o código? Eu quero adquirir o código. A gente não tinha ainda em estoque. Agora nós encomendamos e chegou um número bom de livros. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como adquirir, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então acompanhe o vídeo que vocês vão ver como adquirir esse código aqui. A gente bolou uma forma que seja
é uma maneira de juntar o útil ao agradável em outra coisa que vocês demandam muito. Muita gente já pediu para mim a possibilidade de fazer uma coisa e eu nunca abri essa possibilidade, então agora com o livro a gente vai fazer isso, tá? Então aguardem aí que vocês vão saber como adquirir o Código de Defesa do Consumidor, comentado por mim. Então, artigo por artigo aqui está muito bem explicadinho, tá? Bom dia, como vai? Tudo bom? Muito prazer. O senhor eu? Tiago. Eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, senhor Tiago. Nós estamos aqui hoje só para ouvir do Economart se tem alguma coisa a dizer acerca da decisão judicial que saiu relativa à última reportagem que fizemos aqui, do caso de um consumidor que teve o seu veículo furtado no estacionamento do supermercado. Nós viemos em reportagem à época, a empresa não resolveu o problema de forma extrajudicial, foi à justiça e saiu as decisões procedentes ao consumidor. A gente queria saber se o estabelecimento tem alguma coisa a dizer sobre o caso. Olha, eu vou ter que entender com o pessoal, porque eu estou aqui nessa loja tem 4 dias, né? Ah, sim. Então eu não estou a par do assunto. Sei, tá. Então, para poder falar com propriedade, senão eu vou falar uma coisa que eu não sei. não, com certeza. Então, eu posso te dar esse tempinho? Você vai fazer contato por telefone? Como é que vai ser? Eu vou tentar falar aqui agora com o pessoal. Tá, eu te aguardo. Porque, Qual que é o caso que Tiago, se trata? então, é o caso da Ronda do Consumidor, que esteve aqui, na verdade, com os consumidores que tiveram um carro, um veículo furtado no estacionamento, e o caso foi à justiça e saiu a decisão de segunda instância. Isso foi quando? Foi esse? Tem um ano. Tem um ano. Tem um ano, foi no ano passado que nós viemos aqui. E aí, senhor Tiago, o que mais reforça a minha estada aqui hoje, ou a minha estadia aqui, é justamente porque na contestação a empresa, ela alegou que naquela oportunidade não tinha sido dado a ela o direito de resposta. Posso até ler para você. Eles escrevem assim, antes, né? O repórter se aproveita da inocência e simplicidade de pessoas humildes, com pouquíssima ou quase nenhuma instrução, que claramente não conhecem a lei de forma completa e profunda, para se promover e ganhar likes, notoriedade de futuros clientes, o que não é verdade. Prova disso é a forma arbitrária que o advogado conduz seu programa, invadindo estabelecimentos, pressionando funcionários e o pior, mais grave, não oportunizando o direito de resposta garantido por lei. Isso não é verdade, a gente oportunizou o direito de resposta. Mas para reforçar mais ainda isso, por isso eu estou aqui hoje, eu posso falar para o senhor o número do processo, se o senhor desejar, porque aí o senhor pode entrar em contato com eles, seja departamento jurídico, enfim, para eles se manifestarem da forma como convier, tá? Deixa eu anotar essas informações aqui. Tá, ok. Uhum. Qual que é o número? O processo é número 5032 122 traço 32 ponto 2024 isso, 2024 ponto 8 ponto 13 ponto 0024. Do que se trata? Do carro furtado? Isso, um carro furtado no estacionamento. Carro furtado no estacionamento. Isso, do Economart. A Ronda do Consumidor esteve aqui e foi a juízo pelo consumidor. E a sentença saiu, as duas decisões já saíram. E a gente queria saber se o Economart tem algo a dizer sobre isso. Eu vou entender isso aqui com o jurídico, vou dar Tá. um retorno para você. Pois não, muito obrigado, Thiago. Aguardo aqui. Então, pessoal, voltando a conversar com vocês, então vocês ouviram aí o que foi alegado por parte do supermercado em sede de contestação. Eles disseram que a Honda não oportunizou o direito de resposta. Eu falo, meu Deus, o que é direito de resposta, então, na cabeça desse pessoal? Né? Primeiro que em sede de contestação, os advogados optaram por atacar a idoneidade do trabalho da Ronda do Consumidor, dizendo que a nossa intenção é nos promover e ganhar likes. E mais, os advogados do Economart optaram por atacar a capacidade intelectual dos consumidores assistidos pela Honda. Quando dizem... Senhor? Ela, doutora Milena, sim. está querendo falar com o senhor. Pois não, obrigado.
Tá na... Ah, tá, ok. Opa, eu acabei, desculpa, eu acabei fechando aqui. Tá, Milena? Boa tarde. Alô? Alô? Alô, boa tarde, com quem que eu falo? Boa tarde, a senhora fala com o Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Oi, bem Mendes, qual que é o motivo de você estar na nossa loja novamente? Ah, sim, a senhora é a doutora? Milene. Tá, Milene. A nossa vinda aqui, doutora, é justamente porque saíram as duas decisões judiciais, a decisão de primeiro grau e a decisão da turma recursal, que versam sobre aquela reportagem que fizemos aqui há um ano. E na ocasião, em sede de contestação, a empresa alegou que não fora oportunizada, então está aqui numa das páginas da contestação, dizendo que não havia sido oportunizado o direito de resposta garantido em lei naquela ocasião. O que não é verdade, mas enfim, esse processo já foi julgado. Então hoje, como nós estamos fazendo uma reportagem aos telespectadores da Ronda do Consumidor para falar sobre o desfecho processual ou deslinde processual dessa demanda, nós optamos por vir aqui novamente para dar mais um direito de resposta, para ver se a empresa tem algo a dizer agora acerca do deslinde processual, até mesmo para não sermos novamente acusados de não ter dado direito de resposta. Só um minuto, senhor Bem Mendes. Só retroagindo um pouco no tempo, lapso temporal, Pois só não. poderia me informar qual o direito de resposta público, da mesma forma que o senhor foi na loja, que foi concedido para a gente no mesmo canal do YouTube, que nós não temos conhecimento? Claro, doutora Milena, se a senhora não tem conhecimento é porque talvez a senhora não assistiu a reportagem. Assisti várias vezes, inclusive eu estou responsável pelo processo judicial. Então, eu já vou afirmar para o senhor. Então deixa eu O responder. direito de resposta, Deixa eu responder. ele teria que ser feito à época. Deixa eu e responder. Não foi feito. Deixa eu Não, responder. Só um minutinho. Eu vou Não, responder a senhora tudo e depois eu perguntou. escuto o senhor. Não, a senhora O senhor perguntou, tem a que senhora. saber ouvir também. Não, a senhora Então, perguntou. deixa eu completar A senhora minha perguntou, a senhora tem que ter estrutura para ouvir a minha resposta. E eu não respondi. Sem sensacionalismo, Eu não por favor. respondi, eu não Então respondi. responda. Pois Estou não, aguardando. isso, exatamente. A senhora pergunta, a senhora aguarde a resposta. Eu disse à senhora que foi durante a reportagem, eu iria dizer na verdade isso, que durante a reportagem nós estivemos aqui da mesma forma que aqui estamos hoje, perguntando aos representantes da empresa se eles tinham algo a dizer acerca do que estava sendo alegado pelos dois consumidores. Isso é o amplo direito de resposta garantido constitucionalmente. A senhora discorda Você ouviu disso? a reportagem até o final? Claro, foi eu Porque quem gravei eu a me reportagem. lembre, eu sei, eu conheço o senhor e todos os tipos de reportagem que o senhor faz. Obrigado pela audiência. Inclusive, quando o senhor falou no final da reportagem que daria um prazo para a resolução do problema de 5 dias, Sim. né? Inclusive com a possibilidade de resposta, porque prazo para resolução Sim. dentro do possível. Isso foi, inclusive, a nosso favor a questão judicial, porque vocês pediam um valor exorbitado de R$25.000. Então afasta dele, por favor, né? Ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, ótimo. Então, duas coisas. Não houve esse direito de resposta no mesmo canal do YouTube dentro do prazo de 5 dias. O senhor sabe muito bem, nós mandamos uma notificação extrajudicial para o senhor, que não foi cumprida, inclusive ajuntamos no processo. E agora, em relação à questão judicial, ela é decidida sob a forma judicial. Então, nós nos privamos do direito de responder somente judicialmente. Isso. Não vamos responder para o senhor aí, porque aí o local de trabalho de mais de 300
300 pessoas não é o local correto de responder uma questão que já está sob júdice e que, inclusive, não transitou em julgado. Então, tem a decisão, não, a senhora está fazendo afirmações que demonstram, inclusive, um desconhecimento acerca do que é o direito de resposta constitucional. Negativo. A senhora está demonstrando desconhecimento. A senhora está demonstrando desconhecimento. Eu estou perguntando se vamos ser objetivos. Vamos ser objetivos. O Economart. Vamos ser objetivos, senhora Milena. Senhora Milena, vamos ser objetivos. Milene. Milene de quê? Milene de quê? Milene Teodoro. E aí só coloca Milene Teodoro. advogada da Economart. Tá? Milene Teodoro. Pois não, a senhora me respeite, a senhora não conseguiu provar essa tese de sensacionalismo, a senhora perdeu na justiça e a senhora está querendo revisitar argumentos. A justiça não reconheceu que não houve direito de resposta, a senhora perdeu na justiça, a justiça reconheceu que houve direito de resposta. Vamos ser objetivos, A empresa tem alguma coisa a dizer sobre a decisão judicial? Sim. Então diga. Vamos nos manifestar somente nos autos. Perfeito. Essa é a resposta. Então a reportagem vai ser... Deixar a empresa trabalhar em paz agora e os funcionários... Senhora Milene Teodoro, a senhora perdeu na justiça. A senhora tem que se recolher, ter a humildade. É isso que eu vou fazer. É isso que eu farei. Eu farei isso. Na reportagem eu estou aqui justamente para dizer à senhora que será feita uma reportagem, está sendo feita uma reportagem mostrando o deslinde processual, mostrando que a senhora, como advogada da Economart, levantou teses que não foram acolhidas pelo Poder Judiciário. Não é a minha opinião, é a opinião do Poder Judiciário Mineiro. Não é a minha opinião. Não é opinião. Então, o Economart não tem o que se manifestar acerca de ter perdido o processo. É só isso, a senhora deveria ter sido objetiva. Só isso. Tá bom, posso me despedir? Pode me despedir, Milena Teodora? O senhor fala primeiro. Não, o nome correto. foi a senhora que queria... Foi a senhora que disse que não tinha mais nada para falar. A senhora quer falar? Não, pode falar. Fala. Pode falar, senhora Milene. Pode falar. Não, vou escutar o tanto que a senhora quiser. Ótimo. Milene Teodoro, É. para o senhor incluir na sua reportagem. Sim. Tá bom? Nós vamos manifestar somente nos autos, Ok. mediante a inclusão da alegação e da reclamação dos autos e mediante a não comprovação dos danos materiais que o cliente teve nos autos. E o senhor pode juntar, por favor. Claro que será. A reportagem é completa. Decisão, exato, Que vocês perderam e terão que pagar indenização por dano moral. Peraí, doutor. A senhora disse que só iria se manifestar nos autos, agora está manifestando na reportagem. Perfeito. É porque o senhor não Sim. é correto. Então a gente tem que lidar primeiro. Nós estamos no prazo legal. Doutora, vocês perderam em primeiro e perderam em segundo. Nós perdemos tudo, doutor. Perderam na turma recursal, é isso. A nossa reportagem, mentira, a audiência está vendo que vocês perderam, doutora. Perderam na turma recursal. Olha aqui, está escrito, eu estou com o acórdão. Eu não pedi nada, está no acórdão, doutora, está no acórdão que vocês perderam. A senhora que está mentindo. Boa tarde. Pronto. Boa tarde, doutora Milena. Obrigado. Então tá certo, é só isso que nós viemos aqui, vamos terminar a reportagem. Tem mais o que você quer dizer? Não, tá tudo certo, obrigado. Vamos terminar a reportagem aqui, porque é isso. Então vamos lá. A doutora Milene Teodoro, na verdade, ela fez algumas alegações aí, e eu acho que o pessoal esquece que a gente trabalha munido de documentos. Ela está dizendo que o feito não terminou, e eu estou trazendo a vocês uma decisão de primeiro grau e uma decisão de turma recursal.
certo? Então, a reportagem, ela versa sobre isso, sobre a decisão de primeiro, que eles perderam, e a decisão de segundo, que eles perderam no dano moral também. E aí, a minha estadia, se eu sentar aqui fica difícil? A minha estadia aqui é porque eu quero ler para vocês o seguinte. Primeiro, eu quis ouvir da empresa se ela tinha algo a dizer, né? E agora vamos à decisão. Esses argumentos que a doutora Milene agora tentou usar em reportagem demonstra o quê? Desconhecimento. Desconhecimento acerca da interpretação jurídica do Supremo Tribunal Federal acerca do que é direito de resposta. Aquilo que foi ofertado na reportagem é direito de resposta e isso aqui hoje também é direito de resposta, o amplo direito de resposta. Ela está dizendo que a empresa, que a gente deu prazo de 5 dias para que a empresa resolvesse o problema, se manifestasse, enfim, a empresa não se manifestou. E por isso que o caso foi à justiça. A empresa não resolveu o problema do consumidor. Pelo contrário, o que a empresa enviou, aí a gente tem documentos, gente. A gente não vem para cá fazer cirandinha, não. A gente tem documentos. Olha aqui. A empresa enviou um anexo aqui, um documento para a Honda do Consumidor, na verdade, dizendo que tinha compromisso para com o consumidor, questionando os valores solicitados aqui pelo consumidor, certo? Questionando esses valores, dizendo que as alegações do consumidor não se embasavam em documentos, que o consumidor não tinha apresentado 3 orçamentos, que mais? Aí por fim, falaram que a empresa, por fim, reafirmando o compromisso e cuidado com nossos clientes, o supermercado declara que caso a consumidora forneça a comprovação mínima necessária para a sua pretensão, a empresa providenciará imediatamente o pagamento dos eventuais danos sofridos. Ou seja, a empresa alegou que os documentos, boletim de ocorrência, os vídeos acerca dos danos do veículo, não eram documentos suficientes para comprovar o dano. Mas é aquela questão assim, olha, tudo isso que você me mostrou, mesmo sendo fidedigno, não vou acreditar não. Mas se você me mostrar o sexo dos anjos, aí eu vou acreditar em você. Não, aí o que os consumidores fizeram? Então tá bom, então a empresa não quer aceitar o que temos e apresentamos, vamos ver se o Poder Judiciário reconhecerá. E o Poder Judiciário reconheceu. Veja só, e é isso que a doutora Milene, no alto do seu saber jurídico, está desconsiderando, que a sentença de primeiro grau, o juízo de primeiro grau, julgou como procedente os pedidos para indenizar os consumidores em R$4.000 a título de dano moral e deixa-me ver quanto aqui, R$1.095 a título de dano material, indenização por dano material. Por quê? Porque o juízo entendeu o seguinte, já que o consumidor pegou o carro lá no pátio do Detran, no pátio lá onde estava, e o carro estava, e não entregaram para o consumidor o que precisa ser entregue quando você pega lá um veículo no pátio do Detran, relatando exatamente todas as condições que o carro entrou e que o carro saiu, isso aí foi uma falha do pátio, e a gente pode pensar quais são os motivos disso. Aí o juízo entendeu o seguinte, olha, então não tem como você ser indenizado pelo som que você falou que não está mais no carro e todas as coisas que você está falando que não estavam no carro, mas que o laudo do Detran o Detran não fez. Então, por ausência de comprovação. Não é que o consumidor estava mentindo, não, ele não conseguiu comprovar. E tudo bem, a gente aceitou, ok. Tá certo, infelizmente o Detran, a gente sabe como age aí, alguns pátios, né, entregam, pegamos seu carro, aí entrega o carro todo depenado e não entrega o laudo, tudo bem, o consumidor tomou prejuízo nesse sentido, mas a justiça reconheceu, não, mas você tem direito sim, a indenização de R$1.095 e corrigido e indenização por danos morais de R$4.000, primeira instância. E aí recorremos à segunda instância, certo? Recorremos, que eu falo, é a Honda do Consumidor pelos consumidores. Tá? E lá na segunda instância, a doutora está... Será que a doutora está pensando que isso aqui é o... Como é que é o nome desses programas aí de televisão, que é de puro entretenimento? Passa ou repassa? Passa ou repassa? Que assim, você só vai lá para brincar? Não, a Honda não é isso. Veja só, a Honda está munida de documentos, doutora Milene Teodoro. Está escrito aqui,
o recurso foi conhecido, vocês recorreram. Então, conheceu do recurso, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação em danos materiais e manter, na forma da sentença de primeiro grau, indenização por danos morais. Por quê? Aí é o ponto que uma reportagem serve também para alertar aos consumidores. Quando o seu veículo for apreendido e o seu veículo chegar a um pátio de Detran, ou for apreendido ou for furtado, muito cuidado ao receber esse veículo. Exija todos os laudos que você tem direito. Não tire o seu veículo, não retire o seu veículo de lá sem o laudo demonstrando as condições que você está retirando o seu veículo e as condições que esse veículo entrou no pátio. E, se necessário for, processe o Estado. Por quê? Porque o que aconteceu aqui com os consumidores foi justamente isso. O Detran não apresentou a eles os laudos que eram devidos e aí, em sede de recurso, a turma recursal entendeu o seguinte: olha, como o Detran não apresentou, o pátio, nem sei se é o Detran mesmo, porque parece que aqui em Minas Gerais o pátio é gerenciado por outra empresa. Mas enfim, o pátio que faz a apreensão não apresentou aqui os documentos, aquele laudo lá falando como é, o consumidor não apresentou isso nos autos, fica difícil para o Poder Judiciário decidir pelo dano material. Mas o Poder Judiciário reconhece que o Economart falhou na segurança aos consumidores quando o consumidor teve o veículo furtado aqui dentro. É isso que a doutora Milene não quer tratar. Por que será, doutora, que a senhora não quer abordar a realidade do processo? A realidade é que o Poder Judiciário reconhece que houve sim um prejuízo causado aos consumidores, um dano moral aos consumidores, conforme a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso é que vocês foram condenados, aí já em segunda instância, a pagar R$4.000 aos consumidores. Então a senhora vai querer dizer que eu sou mentiroso? Assim? A senhora não vai fazer isso, por quê? Porque aí a senhora demonstra que quem está mentindo é a senhora, porque eu estou apresentando aqui os documentos. Então, sim, estamos aqui munidos de documentos para dizer que a empresa perdeu. E nós viemos aqui hoje só para ver se a empresa tinha que se manifestar, gente. Aí vocês falam assim: ah, bem, você foi aí à toa, porque era só reportar apenas que a empresa perdeu judicialmente, já que está cheio desses documentos aí. Não, a empresa alegou que a gente não ofereceu o direito de resposta na primeira, tendo aqui na empresa no mínimo 2 câmeras. Então, na época, deixa eu abrir a contestação aqui. Na época, tinha no mínimo 2 câmeras, tinha um microfone, vocês assistiram a reportagem, vocês viram eu perguntando se a empresa queria dizer alguma coisa a mais, o que a empresa queria dizer, e aí eles tiveram o disparate de escrever assim: o repórter se aproveita da inocência e simplicidade de pessoas humildes, ou seja, olha a arrogância, olha a arrogância. Estão achando que os consumidores da Honda não têm a capacidade intelectual de julgar o seu direito e que são aproveitados pela Honda. Com pouquíssima ou quase nenhuma instrução, que claramente não conhecem a lei de forma completa e profunda para se promover e ganhar likes, notoriedade e futuros clientes. Ô, doutora Milene Teodoro, ou Economart, a senhora conhece todos os consumidores que passam pela Honda do Consumidor? Não. A senhora conhece toda a audiência da Honda do Consumidor? Não. Então eu enxergo isso aqui como um mero preconceito. Achar que a Honda do Consumidor, todas as pessoas que assistem a Honda do Consumidor, são pessoas com nenhuma ou quase nenhuma instrução. Que preconceito é esse? Que coisa feia. A gente se gradua em Direito é para servir as pessoas, não é para ser preconceituoso em relação às pessoas e começar a pensar que só nós, advogados, que detemos o conhecimento e as pessoas são reles desconhecedores do direito. Para com isso, é muito feio. O direito não é para isso. E depois conseguem avançar dizendo assim: prova disso é a forma arbitrária que o advogado conduz seu programa, invadindo estabelecimentos, pressionando funcionários e o pior e mais grave, não oportunizando o direito de resposta garantido por lei. Será que vão dizer de novo que eu não estou oportunizando o direito de resposta? É porque é sempre assim, gente. Quando a gente chega, não quero falar com vocês, só falo nos autos. Quando a reportagem sai, não me deram o direito de resposta. Uai. Especialmente no presente caso, os autores e seu advogado
além de intimidarem pessoalmente os trabalhadores da empresa ré enquanto trabalhavam, sem a devida autorização, expuseram o programa na internet sem qualquer possibilidade de defesa pública formal da Multicom Economart, ocasionando uma imagem negativa aos clientes do supermercado que somente puderam ter conhecimento da versão dos requerentes e do seu representante. Ah, para! Meteu essa? Para! Quem assistiu a reportagem viu que não houve nenhuma intimidação. Pelo contrário, quem assistir a de hoje é que vai ver que eu tive que interromper a tratativa com a advogada para retirar um gerente que estava tentando aí sim intimidar o meu cinegrafista. E aqui não vai acontecer isso. Comigo isso não vai acontecer. Então parece-me que estão usando aquela tática, né? Fale que o outro está fazendo o que você faz. Então, está encerrado aqui. A Economart perdeu o processo em primeira e segunda instância, certo? Na segunda instância, parcialmente provido o recurso deles. Então, perdeu no que diz respeito ao dano moral. Terão de indenizar o consumidor em R$4.000 corrigidos a título de dano moral. E eu espero que a Economart aproveite da oportunidade da reportagem para colocar o que então? Segurança aqui nos estacionamentos. Por quê? Porque o veículo estava aqui, o veículo foi furtado aqui, a justiça reconhece isso e condena a Economart. Então, o Economart, ao invés de colocar uma advogada, vou me levantar, Ricardo, ao invés de colocar uma advogada cuja intenção principal parece ser atacar o jornalista e a sua forma de trabalho, seja garantir o direito dos consumidores. Eu já vou falar acerca do livro que eu prometi a vocês aqui. Tudo bem? Tá esperando? Como é que tá? Tudo bom. Só para parabenizar aqui muito obrigado pelo trabalho, tem seguido lá nas redes sociais lá. Muito obrigado. Tem visto. E a última reportagem que eu vi de você foi até você falando com o policial lá, que ele saiu sem te dar uma atenção. Certo. Ouviu uma parte. Isso. Até o gerente, o Wagner lá, né, da loja. Qual loja que era, será? Deve ser lá na... Você estava até gripado. Eu sei, isso, lembro. Foi na... Ah, eu esqueci o nome da empresa. Caoa. É Caoa, Isso mesmo. Então, assim, eu acho que o senhor está fazendo um trabalho que, aonde você está em favor das pessoas. Muito obrigado. É um trabalho muito bacana. Eu sigo também muito o Celso, muito em São Paulo. E é importante a gente ter uma pessoa como você defendendo as pessoas. Muito obrigado, meu aqui cara. No município de Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais. Fico muito honrado por isso. Muito obrigado muito bacana, por ter parado viu? aí. Deus abençoe. Prazer. Tá bom? Tá certo. Foto, vamos sim, claro. Os meninos tiram a foto aqui para nós. Tá. Depois se eu puder pegar o seu contato também. Claro, vou pedir o Isaac para passar para o senhor. Vamos lá. Prazerão, viu? Prazer, eu só vou encerrando meu. a reportagem aqui. O Isaac passa para o senhor o contato. Obrigado. Um abraço. Vamos lá então, pessoal. Eu fiquei de falar para vocês acerca de como adquirir o Código de Defesa do Consumidor comentado. Até mais, gente. Obrigado. Vamos passar por aqui, ó. Muita gente quer esse livro, porque esse livro é realmente uma ferramenta de cidadania. Então o pessoal falava assim, bem, como que eu faço para comprar esse livro? Como que eu faço para comprar? E aí, paralelo a isso, muita gente pede para mim assim, bem, eu queria, muita mesmo, tá? Eu queria fazer uma doação, por que você não abre aí um Pix na Ronda do Consumidor? A gente tem o seu trabalho com muita seriedade, queria fazer uma doação, ajudar de alguma forma. Eu nunca aceitei, e não é por arrogância, por soberba não. É porque eu sempre pensei o seguinte, não, a Ronda faz esse trabalho de forma voluntária aos consumidores, a gente ainda não está precisando de que a audiência tenha que nos ajudar financeiramente. Só com a própria, vamos sair aqui, a gente está no posto, só com a própria audiência, assistir as reportagens, já tem nos ajudado muito. E aí, quando nós lançamos o livro, eu pensei então assim, então agora eu vou fazer um negócio diferente. Ao invés das pessoas comprarem o Código de Defesa do Consumidor, vamos tentar unir o útil ao agradável. Elas estão querendo doar para a Ronda, certo? E aí eu não tenho nada para dar em troca pela doação, então vou fazer o seguinte, quem quiser doar para a Ronda do Consumidor um valor, o Pix vai estar aqui. Então, se você quiser doar a Ronda do Consumidor, vocês que tanto pedem aí, já teve gente pedindo para doar várias centenas de reais. E eu falei, não, muito obrigado. Quem quiser doar, diz R$ 49,90, vamos colocar assim, acima desse valor de 49 ou o tanto que você quiser doar, você vai receber de presente
esse livro aqui. Então você vai fazer o seguinte, você faz a sua doação nesse Pix, nesse QR Code que está aqui, via Pix, e aí você vai mandar o seu comprovante da doação para um número de WhatsApp que vai sair aqui. Esse número de WhatsApp não é para mandar casos para a Honda. É só para você mandar assim, olha aqui, eu fiz a minha doação lá, acima de R$49. Eu falei 49, Isaac. O Isaac tinha falado pela questão de enviar, mas eu acho que 49, 40, tá bom. Tá? Então, acima de R$49, você fez a doação, você vai mandar assim, olha, eu fiz a doação e meu nome completo é esse, meu CEP é esse, meu endereço é esse, aí a gente vai mandar o livro para você, tá certo? Ah, bem, então eu que quero doar aí mais do que R$49, eu quero doar R$200, eu quero doar R$300. Tem gente lá dos Estados Unidos que às vezes quer doar R$1.000. Pode, não tem problema, você vai fazer a mesma coisa. Você vai doar o seu valor e vai mandar. Por quê? Porque aí você pode falar assim, ó, tô doando isso aqui, esse valor para a Honda. E aí a gente vai mandar um livro para você. E aí quem sabe, né, o Isaac e os demais, alguma pessoa que não tenha condições financeiras de fazer a doação e ganhar o livro, você, quando você doou mais, você consegue nos ajudar a enviar o livro para essa pessoa, tá certo? Então assim, não é, tô comprando o livro da Honda por 49, não. Eu estou fazendo uma doação que vocês sempre pediram para fazer, fazendo a doação à Honda, em contraprestação a Honda está fazendo a doação de um livro para você. E aí se você quiser doar mais, saiba que a gente consegue então até doar o livro para fornecedores, para outros consumidores, para a gente. Eu vou lá na Paraíba, tem muita gente lá que infelizmente não tem condições financeiras para comprar, mas querem o livro, a gente consegue então doar o livro para outras pessoas, tá certo? Então, de Belo Horizonte, o Pix está aqui, é esse aqui, QR Code, não esqueça, gente, pelo amor de Deus, não faça o Pix e não mande o comprovante lá pra gente não, porque a gente quer mandar o livro para você também. Ah, bem, mas eu queria só fazer a doação, não preciso do livro não. Não, mas eu também quero fazer a doação do livro para você, tá certo? Então, é esse o Pix aqui e esse o WhatsApp para você enviar, tá? O comprovante. De Belo Horizonte, não é Belo Horizonte aqui, é Santa Luzia, não é? Santa Luzia, Minas Gerais. Eu quero encerrar essa reportagem reforçando que, pessoal, o direito nunca deve ser usado como um instrumento de diminuir, de segregar as pessoas. O fato de eu ter estudado, olha, eu sou jornalista, sou advogado e daqui a pouco tempo serei também médico. Em momento nenhum eu posso usar esse meu conhecimento para achar que eu sou melhor do que o paciente que vai entrar no meu consultório. Achar que eu sou melhor do que a pessoa que vem ao meu escritório para ser atendida por um advogado. Ou achar que eu sou melhor do que uma pessoa quando eu estou passando a informação. Não, a gente é servo um do outro. Quando eu estiver lá atendendo no meu consultório médico... Valeu! Todos nós! Você também! Então, eu gostaria de falar isso para vocês, entende? Que se você estuda, se você conhece, você tem que servir as pessoas, tá certo? Lá no meu consultório, eu vou lidar com pessoas que conhecem muito mais do seu processo de adoecimento, da sua doença, do que eu. Conhece muito mais acerca de qual medicamento que se dá melhor do que eu. Agora imagina se eu fico, não, quem estudou fui eu e... Não pode. A gente tem que entender que o nosso conhecimento é a serviço das pessoas. De Santa Luzia, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consultório.